Olá, gostaria de compartilhar uma palavra hoje com base no Salmos 40. Então, eu vou ler a palavra, a passagem do Salmo de Davi, e vou fazer um comentário em cima disso. Então, Salmos 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que se põe no Senhor a sua confiança e não vais atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocausto e oferta pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não feche os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com as próprias desgraças que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Esta é a palavra do Senhor. Então, é um salmo em que Davi clama a Deus pela salvação do Senhor, né? Ele diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. É também um salmo de gratidão, em que a gente pode confiar em Deus. O que o salmista está dizendo aqui é que nos momentos de aflições, nos desertos que passamos na vida, nós podemos colocar todas as nossas esperanças no Senhor. Nós podemos colocar todas as aflições do nosso coração nas mãos de Deus. E Ele nos guia. Ele se inclina para nós e Ele ouve o nosso clamor. Deus é muito bom. E a gente pode fazer a obra com alegria. Quando nós colocamos a esperança em Deus, Ele age em nosso favor. Então nós podemos confiar no Senhor, em tudo que Ele faz por nós. Nós ficamos tão felizes por isso, que nós entoamos cânticos e fazemos ações de graças. Tudo em favor de Deus. As pessoas ficam tão alegres quando Deus faz alguma coisa por elas, que até fazem ações de graças, doam coisas para os necessitados, né? Querem contar o testemunho para todo mundo. Isso é normal, porque a gente fica muito alegre quando Deus ouve o nosso clamor. E sabe de uma coisa? Se a gente confiar nele, Ele ouve sim. Então, nós precisamos encontrar esse lugar no nosso coração de confiar plenamente em Deus. E as pessoas que estão ao nosso redor e ouvirem nosso testemunho, falando bem do Senhor, que o Senhor ouviu o nosso clamor, vão ter a fé fortalecida. A fé delas vai se fortalecer, porque elas vão ouvir e dizer assim, olha, Deus ouve clamor, Deus ouve oração, né? E feliz é a pessoa que põe no Senhor sua confiança e não vai atrás de quem tem princípios mundanos ou que segue deuses falsos, como diz o Salmo, né? E a gente pode refletir um pouquinho nisso, porque tem pessoas na vida que querem seguir carreira, dinheiro, festas, ter parâmetros diferentes de vida, não lembrando que o Senhor existe. E esse tipo de pessoa, eles vão se tornar coaches e te dizer que ou te dar conselhos, dizendo para você construir uma vida só aqui na Terra.
para você focar no seu propósito na terra, para enriquecer aqui na terra. Mas feliz é aquele que já olha para o Senhor, porque o Senhor Jesus nos salvou, né? E o Espírito Santo age em nós, no nosso coração, para a gente já se tornar um cidadão do céu. Porque a gente é salvo por Jesus para a vida eterna. Então a gente já tem que, desde já aqui na terra, se tornar uma pessoa, né, digna do céu, que é uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro, que é uma pessoa que tem os frutos do Espírito em si, que ama o próximo. Mas muitas vezes, para fazer isso, a gente não consegue sozinho. A gente é um ramo da videira verdadeira que é Jesus. Quem faz a obra no nosso coração é o Espírito Santo. Ele é fiel para cumprir tudo. E por isso, os Salmos 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A obra do Senhor. Então nós podemos procurar descanso nos braços de Deus. É Deus que nos sustenta. Deus nos dá livramento todos os dias. E os feitos de Deus são numerosos e muitas vezes nós nem ficamos sabendo do livramento que tivemos. É tanta graça e tanto amor que Ele nos livra do mal e a gente nem fica sabendo. A misericórdia do Senhor é tremenda. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 dizem: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E olha, irmãos, Deus faz isso de graça. Ele já pagou o preço na cruz do Calvário, derramou sangue precioso para que tivéssemos perdão dos nossos erros. E hoje nós temos o nome no livro da vida. Hoje nós estamos salvos para o Senhor. Nós estamos com Deus, né? E Deus conduz a nossa vida, nos ajudando em tudo o que precisamos. E isso é de graça. Isso não é uma obra que a gente vai fazer, é um determinado feito, é um ato que a gente precisa realizar para chegar lá. A gente só precisa crer em Jesus. Conforme diz Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, precisamos nós, agora salvos pela fé, crentes em Cristo, crentes em Deus, cheios do Espírito Santo, precisamos guardar os mandamentos de Deus no coração. Será que você tem lido a palavra de Deus? Você tem lido no Novo Testamento? Será que você tem feito a vontade de Deus no seu dia a dia? Será que nós temos dado testemunho para glorificar o Senhor e fortalecer a fé dos irmãos? Então nós não podemos nos ocultar nisso, porque o Senhor precisa ser glorificado no dia a dia. Nós precisamos também fazer o ide do Senhor, conforme o Senhor Jesus ensinou, e proclamar os grandes feitos de Deus e falar para as pessoas de Jesus da obra salvadora de Deus. Né? Como diz Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, pensando sobre isso, é tão bom que o amor e a verdade de Deus estejam conosco todos os dias, né? É tão bom que o Espírito Santo esteja em nós, nos guiando. Ele é fiel para cumprir a obra de Deus, né? Efésios, capítulo 1, versículo 18. Paulo diz: oro também para que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos. Então, irmãos, se a gente precisa de Deus, e claro que a gente precisa, vamos pedir para Deus nos ajudar hoje, para que o inimigo não nos alcance, não nos ataque, para que todo plano do inimigo seja frustrado. E os que buscam o Senhor serão cheios de graça e da presença santa de Deus. O Espírito Santo está conosco, nos ajudando em todas as necessidades. Ele sabe o que estamos sofrendo, né? Salmos 34:10. Os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Então, a gente pode ser pobre e enfrentar batalhas, mas o Senhor está conosco. A ideia é, mesmo em meio às batalhas, nunca desistir. Deus é nosso socorro e nosso libertador. 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós temos fé no Senhor.
Nós temos fé na salvação, que teremos a coroa da vida, que vamos morar na Nova Jerusalém com Jesus Cristo. Nós temos fé em Deus. Essa fé nos alimenta. É essa fé que nos ajuda a ler a palavra todo dia um pouquinho, a meditar na palavra, a aprender mais do Senhor, a orar. Então aquele que não ora ainda, comece a orar a Deus. Aquele que já ora, ore um pouquinho mais. O que não jejua, jejue um pouquinho. O que já jejua, jejue um pouquinho mais. Busque mais o Senhor, né? A gente precisa ter fé em Deus e fé na salvação que Ele tem para nós. Isso, o alimento para nós é a palavra viva de Deus, que é Jesus. É a palavra do Senhor, a espada do Espírito, né? Que é fiel. A palavra de Deus é fiel. E ela se cumpre para nos proteger, para nos guiar, para nos salvar, porque o Senhor tem muito amor por nós. Então, as pessoas podem estar vivendo um momento difícil hoje. Hoje você pode estar vivendo um momento difícil. Mas você precisa crer que Deus já tem algo para você, para sua vida. Deus já tem um livramento para você. Deus já tem uma coisa boa para você. Então leia os Salmos 40. Recite os Salmos 40. Deus está pronto para te tirar do atoleiro de lama e pôr seus pés sobre a rocha, e a rocha se chama Jesus Cristo. Coloque toda a sua esperança no Senhor. Ele vai te inclinar para você e vai ouvir seu grito de socorro, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. É isso. Deus abençoe.